Você sempre envia um áudio, um link novo? Oi? Você sempre envia um link novo? Sim, sempre envio um novo link. Mas aí, pessoal, como eu ia dizendo, vou esperar aqui, tem gente entrando aí. Bom, como eu ia dizendo, na indústria, tudo aquilo que ocorre fora da temperatura ambiente, é importante que seja mantido naquela temperatura, né? Exatamente porque é muito caro você esquentar ou resfriar algo, exige uma grande demanda energética, né? E mesmo para processos em que você tem, por exemplo, na indústria cimentícia, existem muitos processos em que a produção do cimento eleva a temperatura do, do material, né? A temperaturas muito altas, né? E mesmo nessas indústrias em que o produto final ele acaba depois que ocorre o processo, né? A temperatura não importa muito, mas eles usam muitos isolantes para que esse aumento de temperatura retorne no sistema e retroalimente o sistema, entendeu? Os resquícios desse calor, ele retroalimente o processo para tornar o processo mais eficiente, né? Exatamente porque na indústria cimentícia, por exemplo, que o produto final é um produto que tem um baixo valor agregado, qualquer vantagem energética que você tenha no processo, ela impacta muito no ganho da empresa, na eficiência de produção da empresa. Então, eles acabam retroalimentando o sistema com o calor que é jogado fora. Às vezes, uma água quente, por exemplo, que sai do processo, ela é usada para pré-aquecer um outro processo. Então, você não joga aquele calor fora. Não, isso não é interessante, né? Então, por isso que acaba que isolamento térmico ele é aplicado nessa grande gama do setor industrial. Bom, e finalmente, para a gente, portanto, atuar naquela lei de Fourier e reduzir Q, né, reduzir o fluxo de calor, a gente pode atuar nas variáveis K, A, L e ΔT. Então, de que forma você pode variar em K? Trocar a parede por outra de menor condutividade térmica, né? Trocar o K do material, né? Pegar um material que é mais isolante. Reduzir A, reduzir a área superficial do forno, por exemplo, se for um forno. Aumentar L, aumentar a espessura de parede. Reduzir ΔT, reduzir a temperatura interna do forno, né? Que também reduz o fluxo de calor. Normalmente você não consegue, você não pode reduzir muito o ΔT, porque você tem a temperatura ali que você tem que atingir. Então, normalmente, esse passo aqui, ele está fora de cogitação. Você tem que manter aquela temperatura ali, que ela é importante. Então, aqui, ó, trocar a parede ou reduzir a temperatura interna podem ser ações de difícil implementação. Esse tipo de coisa é importante que o engenheiro saiba, né? Quais são os checklists para você sugerir uma implementação do processo? Então, pô, você não vai falar para o cara, não, tem que reduzir a temperatura interna. Não, ele não pode reduzir, tem que manter aquela temperatura, porque aquilo ali faz parte do processo. Porém, a colocação de isolamento térmico sobre a parede cumpre ao mesmo tempo as ações de redução da condutividade e aumento da espessura de parede. Então, às vezes, numa obra já construída, numa estrutura já montada, você pode implementar isso colocando um isolamento térmico, né? Isolantes térmicos eles tendem a ter preços baixos, né? Não é caro você comprar uma lã de vidro.
Lógico que tem uns que custam mais, né? Mas normalmente são baratos os isolamentos, né? O poliuretano é muito barato, enfim. Aí aqui, como eu mostrei para vocês, isso daqui é uma câmara fria, e aqui são as portas, né? Essas portas aqui são portas de correr. Então, elas correm e fecham, e veda. Aqui tem uma borracha de vedação, ela veda o ambiente. Importante também nessas estruturas assim, que vocês tenham em mente que toda a estrutura deve manter o calor. Então, você não vai botar aqui, por exemplo, um piso quente, né? A recomendação é você botar um piso frio, né? Um piso que tolere melhor o frio, né? Então, coloca um piso frio, isolamento de parede, coloca o isoporzinho lá, e aí você faz o isolamento adequado. Só a título de curiosidade também, quando eu fazia o meu mestrado, isso há muito tempo atrás, a gente fez um projeto de câmara fria para o Ceasa Minas, que fica ali em BH, de uma câmara fria para armazenamento de banana. Né? A banana ela é colhida verde porque ela tem maior dureza, então ela apresenta menos machucados, né? Então ela é mais agradável ao mercado quando ela é colhida verde. Só que essa banana colhida verde, ela precisa ser mantida numa câmara fria e ela ser madurada, o processo de maturação dela, ele deve ser feito de maneira controlada para que nem todas as bananas amadureçam ao mesmo tempo. Então é feito um escalonamento para que isso seja feito. Então lá no Ceasa Minas, eles não tinham uma grande câmara fria para manutenção da banana. E a gente fez o projeto e nós fizemos o projeto, inclusive a face de captação solar é avaliada. Então, o recomendável é que essas faces das câmaras frias não fiquem expostas ao sol. Você prefere faces, por exemplo, que, como vocês sabem, o sol nasce no leste, morre no oeste, e como a gente está no hemisfério sul, ele passa pelo norte. Então, a gente prefere faces que faceiem a parte sul. A face sul ela é uma face que não recebe sol, ou recebe muito pouco, né? Então, as facetas são normalmente apontando para o sul. E você deixa a face norte, que é a face que recebe basicamente o sol do dia inteiro, você deixa ela como as faces de, por exemplo, nesse caso aqui, poderia ser esse corredor aqui e a face norte aqui. Aqui não dá para... Aqui. Você deixa aqui a face norte e a face sul você pode deixar lá do outro lado. Porque aí o sol que bater aqui, ele vai bater na parede aqui e não vai atingir a câmara fria, você vai ter um espaço aqui. E o sol na face sul, ele é um sol com baixa intensidade, quase não tem sol na face sul, porque a gente está no hemisfério sul, né? No caso, se a gente estivesse no hemisfério norte, seria o contrário. Então, essa face aqui a gente não precisa se preocupar muito. Então, a câmera ela mantém a temperatura mais baixa e você gasta menos energia para manter ela na temperatura mais baixa. Se vocês quiserem depois saberem como é que ocorre o amadurecimento da banana, vocês perguntem à professora Ana Paula. A Ana Paula sabe como é que ela trabalhou com manutenção de jiló, por exemplo. O processo de amadurecimento do jiló é parecido com o processo de amadurecimento da banana. Ela trabalhou com isso no mestrado dela. Mas, finalmente, a gente chega aqui num exemplo, um exercíciozinho resolvido. É o exercício 1.2.1 do livro, da apostilinha que eu mandei para vocês. Queria que vocês prestassem bem atenção, porque é um exercício bem aplicado, né? Uma ideia é a seguinte: o equipamento condicionador de ar deve manter uma sala de 15 metros de comprimento, 6 de largura e 3 de altura, a 22 graus Celsius.
Ó, esse problema, por exemplo, ele é um problema mais trivial. Ele não colocou os apontamentos aí, né? Então, qual que é a face sul, qual que é a face norte, não falou de radiação, então é um problema mais trivial. As paredes da sala, de 25 centímetros de espessura, ó, então ele deu a espessura de parede aí, ó, são feitas de tijolo com condutividade térmica de 0,14 quilocaloria por hora metro grau Celsius. E a área das janelas são consideradas desprezíveis. Ó, facilitou para a gente aí. Então, basicamente, é uma câmara fria sem janela. A face externa das paredes pode estar até a 40 graus Celsius em um dia de verão. Então, ele deu a temperatura da face externa. Desprezando a troca de calor pelo piso e teto, então não tem troca de calor pelo piso e teto. Essa é uma hipótese bem razoável. Que estão bem isolados, pede-se o calor a ser extraído da sala pelo condicionador de ar em HP. Aí ele deu aqui um HP a 641,2 kcal por hora. Então, esse tipo de problema, para resolver esse tipo de problema, a primeira coisa que é recomendável é que você, de fato, faça o desenho do que ele está mostrando aqui para a gente. Então, você faz uma parede. Tem aqui a temperatura de 40. Pessoal, eu não sou muito bom para desenhar aqui. Tenta entender mais ou menos aí. A temperatura externa de 40 graus Celsius. Aí ele cai. Ele fala aqui. Parte interna, 22 graus Celsius. Esse material tem uma espessura L, que ele falou aí que vale 25 centímetros, 0,25 metro. E ele deu também o K. Ele falou esse K aqui, ó. Bom, para a gente aplicar a lei de Fourier, K a gente tem, A é a área de seção transversal, né? Essa área a gente pode, fica como sugestão, inclusive, quando você não tem a área, ou tem, igual ele informou aí, que você tem a área, mas você não quer levar em consideração no cálculo, você pode fazer o cálculo do fluxo de calor por unidade de área. E aí, lá no lugar do A, né, a equação se escreve dessa forma aqui, ó, Q é igual a Q ponto, né, tem um pontinho aqui, igual a menos K A delta T sobre L. O L ele deu, está aqui. O K ele deu, está aqui. Esse A aqui, pessoal, sugiro que vocês sempre considerem ele como 1. Aí você vai fazer o cálculo do fluxo de calor para 1 metro quadrado. Para 1 metro quadrado. E aí, se você quiser o fluxo total da estrutura, é só você multiplicar o fluxo de 1 metro quadrado vezes a área total. Aí você vai ter lá, por exemplo, essa estrutura aí. Vamos fazer a visão superior dela aqui, a planta baixa dela aqui. Ó, ela tem 15 metros de comprimento por 6 metros de largura, né? E se você for ver a visão trimétrica dela aqui,
parede dela aqui, ó, tem 3 metros. Isso quer dizer que a sua área total, você pode fazer, ó, 15 vezes 2, porque tem aqui, né? Vezes 3. Então, vai dar 15 vezes 2, 30. Vezes 3, 90. Então, 90 vai ser a área das paredes do comprimento. Mais essa área daqui, que é igual a daqui, né? Então, vai ser mais 6 vezes 2, 12 vezes 3. Então, 36. Então, vai dar 90 mais 36. A área total de troca térmica aqui é 126 metros quadrados. Então, você pode fazer para 1 metro quadrado, considerando essa área como 1, depois que você calcular o fluxo para 1 metro quadrado, você multiplica por 126, você vai ter o fluxo total. E o ΔT aqui, ele foi dado também, né? É esse, menos esse, e aí você desconsidera esse sinal de menos, então faz 22 menos 40, aí fica um menos aqui junto com esse menos aqui, fica mais. Então, o fluxo vai ser sempre positivo. Bom, então, resolvendo isso daí, a gente vai ter exatamente isso aqui que está aqui, ó. A área total 126 metros quadrados. Aqui ele considerou 126, não tem problema, ele já colocou aqui o valor de 126. Mas você poderia fazer para 1, para não se preocupar com isso, e depois multiplicar no final por 126. Então ele fez K, que foi dado, a área, está aqui, o L, né, que é 25 centímetros, tem que passar para metro, 0,25. E o ΔT, temperatura, normalmente eu tiro o sinal de menos aqui, eu faço igual esse problema resolveu aqui, ó. Eu tiro o sinal de menos e aqui no ΔT eu faço o maior menos o menor. Então ele tirou o menos aqui e fez aqui a maior temperatura menos a menor. Então, resolvendo isso, você vai obter 1.270 kcal por hora. Aí você precisa transformar isso daqui para HP. É só você dividir por 641,2, que é a relação de quilocaloria por hora para HP, né? Aí você faz isso, você vai obter aqui 1,98, 97,9, 1,98 HP, aproximadamente 2 HP. Então está aqui. Esse foi o fluxo de calor. Esse é o fluxo de calor que o ar-condicionado tem que retirar dessa sala. Algumas considerações que são pertinentes. E eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que, para a gente calcular, igual a gente calculou aqui, o fluxo de calor que é necessário ser retirado para manter a temperatura interna em 22 graus, vocês acham que se tivessem pessoas lá dentro, esse fluxo seria maior ou seria menor? Maior? Seria maior. Porque aí entraria um fator que a gente não está levando em consideração aqui, que é o fato de que pessoas, animais, processos geram calor no ambiente. Então, nesse caso aqui, a gente não considerou nenhuma fonte de calor lá dentro da salinha, né? Lá dentro da câmara fria, lá dentro da sala aí. Mas quando você tem pessoas, animais e processos, você tem geração de calor lá no interior. Então, normalmente, você tem um aumento desse fluxo de calor para manter a temperatura interna. O outro ponto é o seguinte: dependendo do que as pessoas estiverem fazendo lá dentro, a geração de calor é maior ou menor. Por exemplo, se uma pessoa estiver trabalhando num escritório, se for um escritório, a pessoa está trabalhando na frente do computador, está gerando lá um fluxo de calor. Mas se a pessoa estiver numa academia, correndo, fazendo atividade física, a geração de calor por aquela pessoa é muito maior.
da ordem de 6 a 7 vezes maior. Ela gera 6, 7 vezes mais calor quando ela está fazendo uma atividade física do que só trabalhando, né? Isso é normal, né? Quando a gente tem atividade física, nosso metabolismo aumenta e as reações, as reações exotérmicas do nosso organismo, elas liberam mais calor. Então a gente tem que dissipar esse calor. Então isso é normal. Então esse fluxo de calor que vocês obtiveram aqui não tem nenhuma fonte de calor lá dentro. Então é só relacionado ao fluxo de calor da parte externa que entra através das paredes. Não está levando em consideração nenhuma fonte de calor lá dentro. Alguém quer fazer algum comentário? Eu não, Vitor. Por mim, tá tudo ok. Essas aqui são as referências que a gente usou. Eu não vou passar ainda. Eu não vou passar para vocês ainda lista de exercícios, porque essa matéria é o seguinte: nós temos aqui a lei de Fourier. Aí, na semana que vem, a gente vai entrar na parte de associação de resistência térmica com resistência elétrica, que é uma maneira de você facilitar a compreensão da lei de Fourier. E depois que eu passar essa parte, aí eu passo o exercício envolvendo lei de Fourier e resistências térmicas, né, e associações de resistências térmicas e paredes planas. Que aí o aprendizado ele fica completo, e aí quando você tem a fixação, você fixa todo aquele conteúdo completo que você aprendeu. Então vocês ainda não precisam de fazer lista de exercícios, mas provavelmente na sexta-feira da semana que vem, eu devo passar a primeira listinha de exercício para vocês. Aí vocês vão ter que fazer e provavelmente vocês vão ter que me entregar. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer sugerir alguma coisa para que a aula fique mais dinâmica? O conteúdo está sendo passado adequadamente? Da minha parte, sim, tá dando pra entender tranquilo o que você tá explicando. Esse slide eu vou mandar para vocês lá no grupo de vocês. Criem no computador de vocês uma pastinha com o nome da disciplina e aí vocês vão colocando os slides lá dentro. No final, normalmente no final de semana eu subo os vídeos para o YouTube. Alguns vídeos eu não consigo subir porque eu não sei porque o Zoom, às vezes ele não grava no meu computador a aula, não sei porque ele não grava, e alguns vídeos eu acabo perdendo eles, mas a maioria dos vídeos eu consigo subir para o YouTube. De qualquer forma, coloquem nessa pastinha os slides das aulas, que eu acho que eles são muito importantes para vocês acompanharem. E eu já mandei a apostilinha para vocês, não mandei? Creio que não, Vitor. Não mandei, não? Mandou não, eu olhei, não tem Ah, nada. vou mandar agora, então. Bom, pessoal, então basicamente era Aquela isso que eu... hora, Oi? aquela hora eu te perguntei da aula, você falou que você fica abrindo aula você abre novos links. Será que não é por isso que não grava, não? Eu acho que é por isso mesmo. Mas só que eu não sei Porque ainda, você consegue porque entrar no mesmo link. quando você salva, quando você termina de gravar a primeira parte da aula e entra na mesma aula, ela gera um outro arquivo, e eu não sei se o nome é o mesmo ou o que acontece, que no meu computador dá uma incompatibilidade dos dois arquivos. Então por isso que eu gero outra Tá. aula, porque aí fica com outro nome o vídeo. Aí na maioria das vezes eu consigo salvar os dois. Entendi. Entendeu? Então, Uhum. pessoal, eu vou mandar esse slide aqui, vou mandar ele para vocês e já vou mandar a apostilinha embaixo. Aí vocês vão ter os dois arquivos aí. Tudo bem? Beleza.
Uma boa noite e um bom final de semana para todos vocês. Boa noite. Bom final de semana, gente.